A Agência Federal de Regulamentação de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou a aplicação de uma terceira dose de vacina contra a doença do coronavírus de 2019 em pessoas com deficiência imunológica. Quem tem ou teve câncer, quem tem o vírus da AIDS e transplantados, de modo geral, não produz a mesma resposta imunológica com 2 doses de vacinas. A dose de reforço é uma forma de proteger estas pessoas mais vulneráveis à onda de contaminação da variante Delta, que causou a maioria dos mais de 147.600 casos registrados nesta quinta-feira nos Estados Unidos, de longe o país com mais casos novos na pandemia, neste momento, com transmissão alta em 90% dos municípios, como mais de 99% das mortes são de não vacinados. O governo Joe Biden fala numa pandemia de não vacinados. O Comitê de Vacinas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, se reúne nesta sexta-feira. Se recomendar a terceira dose e a direção do CDC aprovar, ela será oferecida imediatamente. Os imunodeprimidos são 2,7% da população adulta americana e 44% dos hospitalizados depois de completar a vacinação. Essa é uma questão importante. Nesta quinta-feira morreu de Covid Tarcísio Meira, um dos maiores atores da história da televisão brasileira, depois de tomar 2 doses de vacinas. Isso não significa que a vacina não funciona. Em primeiro lugar, é importante notar que as vacinas não dão 100% de proteção e que a variante Delta reduziu a efetividade das vacinas. Por isso, os Estados Unidos, que aplicam vacinas mais eficientes que as nossas, estão propondo a terceira dose para pessoas mais vulneráveis, assim como a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Rússia na Europa. Israel oferece a terceira dose a partir dos 60 anos, já está aplicando, com 62% da população plenamente vacinada. Israel teve um grande aumento recente no número de casos e constatou uma queda na imunidade de maiores de 60 anos que tomaram vacina no início da campanha de vacinação há mais de 6 meses. Por isso, Israel decidiu dar a dose de reforço. Em segundo lugar, as vacinas nem sempre evitam o contágio e a transmissão do vírus, mas reduzem a carga viral e tornam essa transmissão menor. O objetivo principal das vacinas é evitar casos graves, hospitalizações e mortes. A grande maioria das pessoas que estão morrendo depois de completar a vacinação tem 70 anos ou mais e outros problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, câncer e o HIV. Tarcísio Meira tinha 85 anos e estava recolhido com a mulher, a atriz Glória Menezes, que também pegou o Covid, mas não teve um caso tão grave. Outra lição a tirar de mais essa tragédia é a necessidade de manter as medidas de proteção, as máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social na medida do possível, especialmente de idosos e de pessoas que têm outras doenças. A guerra contra o coronavírus não acabou, nem o debate sobre a origem do vírus. A Organização Mundial da Saúde pediu nesta quinta-feira a todos os países, inclusive a China, que revelem todos os dados sobre a pandemia para retomar a investigação sobre a possibilidade de uma fuga do vírus de um laboratório, no caso, o Instituto de Virologia de Wuhan. A China se nega a examinar esta hipótese e acusa a Agência das Nações Unidas de agir sob pressão dos Estados Unidos. A OMS considera de vital importância saber qual a origem da pandemia, que matou mais de 4.300.000 pessoas, para prevenir a próxima. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma ação de estudantes contra a exigência da vacinação imposta pela Universidade Indiana. Mais de 670 faculdades e universidades americanas tornaram a vacinação obrigatória. Este foi o primeiro caso que chegou à Suprema Corte. A saúde pública ganhou dessa falsa noção de liberdade que ameaça causar uma doença mortal em outros, a liberdade de contaminar os outros. O censo dos Estados Unidos revelou um declínio relativo da população branca não latina, os que eles consideram realmente brancos, de 63,7% em 2010 para 57,8% em 2020. A população de origem latino-americana mais que dobrou percentualmente de 9% para 18,7%, e asiática também de 3%
para 6,1%, enquanto os negros ficaram mais ou menos estáveis em 12,1%. Entre os jovens menores de 18 anos, o que indica como será o futuro, 52,7% não são brancos. Isso ajuda a explicar o aumento das manifestações racistas dos defensores da supremacia branca, desde o movimento Festa do Chá no governo de Barack Obama, o primeiro presidente negro, e também no governo Donald Trump, como, por exemplo, a marcha de neonazistas em Charlottesville, na Virgínia, em 11 e 12 de agosto de 2017, dizendo que os judeus não iam substituí-los. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aí, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.